Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoar e eu possa servir de instrumento. Nesse dia tão aparentemente festivo, né? Tá? Digo aparentemente porque tudo se transmuta. Eu trouxe um tema, fugindo um pouco daquilo que eu tenho procurado abordar nas nossas reflexões, para falar sobre sexo, sexualidade e espiritismo. O Kardec, Leon Denis e tantos outros nos mostram que a casa espírita é uma sala de estudo, uma sala de reflexão. Sexo todos nós temos, quer queiramos, quer não. Então, é um assunto atual que recai sobre cada um de nós refletir. Eu peço sempre a Deus que me abra a visão para os assuntos que poderia abordar. E aí, já faz a questão de uns 2 meses, eu vi um filme de umas crianças com farda escolar sendo embaladas por uma música, estou chamando de música porque era um fundo, né? Com uma sensualidade que eu digo para vocês sem nenhum puritanismo, mas ao longo dos meus 61 anos eu me senti extremamente triste, com vontade de chorar. E a vantagem de ser velho é porque velho chora, né? E ninguém fala mal dele. Então eu tive vontade de chorar e fiquei com aquilo na minha mente. O que é que a gente está fazendo, né? O que é que estão fazendo com os nossos jovens? Pior, com as nossas crianças, tá? Trazendo uma escala de valores numa busca de uma liberdade, mas na verdade um anarquismo, né? De fundir as nossas mentes atrás do que se chama justamente de liberdade de gênero, guerra de gênero e por aí sai fora. Que não só existem 2 sexos. E isso a gente encontra o tempo inteiro, tá? Em todas as lojas que a gente vai existe uma obrigatoriedade de ter uma mensagem, o que aparentemente é uma mensagem de respeito, né? Ela é, de forma geral, apesar de respeitosa, ela tem sido manuseada para nos desequilibrar nosso pensamento. Assim, pelo menos eu vejo, tá? E tive diversas oportunidades de conversar com pessoas, né, a respeito, algumas de suas problemáticas individuais quanto a essa questão. Aí eu passei a ler sobre esse assunto e vi na oportunidade do generoso convite da Seara, né, a oportunidade de a gente abordá-lo aqui, tá? Então, como quem acende a candeia é o primeiro a ser iluminado por ela, né? É uma vantagem enorme. E aí eu tive a oportunidade de me debruçar e ver algumas obras, notadamente as obras espíritas, mas não só deles, ligada à doutrina espírita, tá? E descobri coisas interessantes que justamente eu gostaria de dividir com vocês para as suas reflexões pessoais. Então, a nossa história, na verdade, ela se inicia há 18 bilhões de anos. Eu não bebi, não. É isso mesmo que eu estou dizendo. 18 bilhões de anos, tá? Foi quando tudo começou. Então, no início do que a gente denominou de tempo, se perde então pela eternidade dentro da nossa condição
de ser no máximo secular, né? Tá? Dentro desses 18 bilhões de anos, que daqui a pouco eu chego até onde o que é que eu estou dizendo, que é a grande explosão que deu início ao nosso universo, segundo os conceitos. Eu tenho lido a Gênesis, por isso que a gente está atualizando os conceitos. Segundo os conceitos mais atuais da física moderna, foi quando justamente iniciou e Deus implantou algo para nós, seus filhos, se localizar no tempo e no espaço. A noção de tempo e a noção de espaço. Tá? Então, vou deixar que elas gostem de mim. Há 18 bilhões de anos, há 18 bilhões de anos, tá? Quando teve essa explosão, foi o Fiat Lux, tá? E aí começa uma série de processos que desencadeia hoje a gente está aqui no lugar que a gente chama de queimada, sentado, eu aqui falando, vocês aqui ouvindo. Mas antes disso, há uma série de eventos. 12 bilhões de anos depois, existia alguma informação que seria o nosso planeta, que a gente conhece hoje, mas ainda não era um planeta, uma massa disforme incandescente, já posicionada dentro de um conjunto, né? Tá? E aí começa o processo de povoamento dele. Esse processo de povoamento, tendo se passado cerca de 1,5 bilhão de resfriamento em si e formação dos mares, eles têm início com um organismo extremamente rústico e altamente simples. Um organismo unicelular que tinha capacidade justamente de se dividir. Tá? Isso iniciou então um processo de transformação no qual o nosso princípio espiritual já estava lá, sendo moldado. Quando eu comecei a vislumbrar isso, tá, a gente vê da beleza, da grandeza de Deus nosso Pai. E fazer tudo isso para a nossa própria evolução individual e coletiva. Então passa cerca de 3 bilhões de anos com esses seres povoando os mares, se transformando então numa sopa de organismos, tá? E altamente reprodutivo, mas com pouco processo de evolução. Tá? Aí há cerca de 1,5 bilhão começa-se então, dentro do desenvolvimento de organismos especializados e especiais, a haver uma diferenciação, uma bipolaridade, a haver a existência então da reprodução sexuada. E dentro dessa reprodução sexuada, ela culmina no ponto alto, que seria justamente os mamíferos, tá? E o homem. Tá? Então a gente vê, quando a gente se debruça sobre o atual estágio da ciência, quando a gente se debruça sobre esses escritos do século XIX, tá? E tudo que foi gerado a posteriori, que tudo está em consonância com os registros do Antigo Testamento. Eu acho fantástico, adoro tentar ler, entender, imaginando que eu sou o suficientemente inteligente para entender todas as mensagens que estão ali. Eu não sou. Mas cada vez que eu descubro uma vírgula, alguma coisa na vírgula, eu dou uma vibrada sozinho, né? Como eu sou um pouco recatado, eu
não dou aquele grito de essa, né? Para não parecer ridículo, né? Tá? E aí a gente vê que tudo isso tá com a mão de Deus. Está no projeto original. Todas as transformações, toda a evolução, está tudo no processo original que Deus fez e que Deus faz. E que Kardec e a espiritualidade superior nos brindou, tá? Do ponto de vista de acervo de entendimento, porque o Livro dos Espíritos a gente vê que é uma leitura eminentemente, chego à conclusão, aí conclusão pessoal, para ser feita em conjunto, não individual, porque ele traz uma gama de informações que uma pessoa, de forma geral, não só, ela pode deter na sua humilde condição. Tá? E aí, como tudo que, na verdade, a humanidade coloca, ou coloca a mão, tá? Em nome de alguma coisa, tá? Vai tendo diversas conotações quando ele justamente a gente não sabe usar. Tá? É um menino solto numa loja de doces, sem nenhuma barreira. Vai terminar, no mínimo, com uma bela de uma diarreia, né? Tá? Futuramente, uma dor de dente. E é o que a gente faz com as nossas coisas. Tá? E aí eu vi uma frase de um senhor chamado John Stuart Mill, um livro denominado Liberdade. Ele é de 1859, esse livro. Esse livro, então, ele traz dentro da sua filosofia um pensamento que eu acho que tem tudo a ver. Atualmente eu também sou fã do século XIX. Por que eu sou fã do século XIX? Na segunda metade do século XIX, que a gente foi brindado com a codificação espírita, a gente foi brindado com uma gama enorme, a gente, que eu digo a humanidade, né? Tá? De benfeitores, de pessoas que vieram revolucionar. Tá? Eu quero mais que queime, como diz Jesus. E aí, dentro da maturidade da humanidade, foi trazido diversas áreas de conhecimento. Desde das artes até as ciências. Tá? Quando a gente vai ver o final do século XIX, ele é fantástico. Tá? Produto de que a humanidade tinha atingido ou atingiu um estágio de evolução que permitia acesso e entendimento a aqueles conhecimentos. Tá? A gente entender a natureza, a gente entender, na verdade, aspectos da inteligência divina, de onde vem justamente a nossa inteligência. Tá? Então, o seu John Stuart Mill, ele diz basicamente isso aqui: o único propósito pelo qual o poder pode ser exercido de uma forma legítima sobre qualquer um é impedir danos aos outros. Nada o justifica suficiente. Ou seja, nós não podemos ser assodados, nós não podemos ser bloqueados de pensar que sempre esteja em vista a nossa razão, como justamente a introdução do livro dos Espíritos nos traz. Que tudo passe pelo nosso crivo da razão. Mas, como diz aqui, impedir danos aos outros. A intervenção externa deve existir para que, quando houver uma exacerbação da liberdade individual, que cause então algum dano a outro, aquilo seja passível de ser intervido. Né? Tudo eu posso, nem tudo me convém.
de São Paulo, né? E aí, quando a gente vai ver dentro do pensamento religioso, de uma maneira geral, e aí isso aí repousa uma das bases das nossas reflexões, tá? As religiões, justamente, elas ambicionam impor condutas de comportamento, tá? Comportamentos até íntimos, tá? Eu cheguei a ver, vamos dizer assim, uma escala, não estou fazendo crítica nenhuma à religião em si, mas uma escala de valores, uma escala de frequência de atos sexuais praticados por um judeu, e de acordo com a sua categoria profissional. Eu disse, oxe, e tem diferença? Então, se o cidadão é um comerciante, ele tem direito a ter uma frequência X, né? Se ele é um marinheiro, é uma vez por 6 meses. Meu Deus do céu! Então, de acordo com a sua escala, você tem uma frequência. Então, a lei de Moisés, que queria disciplinar um povo que estava saindo da completa animalidade na sua situação de escravo, dá para a gente entender isso aí, foi preservada e foi aviltada até dentro de casa, tá? Uma pessoa que sentisse prazer, eu não sei como é que ia ser divulgado, né? Certo? E fosse sabido, era 20 anos de cadeia. 20 anos de cadeia devido a um ato íntimo, né? Bom, aí eu vi que nessa parte realmente, tanto tenta-se sempre exacerbar e trazer condutas que, como nós somos seres, não são nem mais milenares, como eu comecei falando aqui, na ordem de 6 bilhões de anos, né? Então, no caso aí, como a gente já é sexuado, tá pelo menos de 1,5 bilhão de anos para cá. Isso fica gravado. Tudo isso fica gravado dentro de nós, tá? E a gente tem comportamento de não falar sobre esse assunto. E é difícil a gente ver uma conversa dessa na casa espírita. Não sei nem se o dirigente máximo aqui, o nosso Fábio, vai me convidando. Mas deixa para Jesus essa... Tá? Porque, no final, a doutrina espírita ela é libertária, trazendo a responsabilidade. Tá? A libertária é sinônimo, inclusive, de anarquismo. É a liberdade de tudo posso, mas ela é libertária no sentido da responsabilidade. Então, utilizando uma frase do Dr. Viktor Frankl, tá? Ele diz que ao lado da estátua da liberdade devemos construir a estátua da responsabilidade. Sou livre, porém sou responsável. E a minha responsabilidade repousa em não causar dano nem para mim, mas muito menos para os outros, né? Certo? E aí a gente vai passar em termos de ver algumas definições. A primeira é sobre a sexualidade humana. Então, a sexualidade, ela é um traço binário e é um traço objetivo, tá? Ou é macho ou é fêmea. Ou é XX ou é XY. No caso, o masculino ou feminino, tá? Não tem meio termo nessa história, tá? As manifestações, então, da sexualidade, elas estão nos gestos e nos comportamentos. E ela chega a ser, então, um aspecto central das nossas personalidades, de tão importante que o é. Quando a gente começa a estudar justamente sobre os centros de energia, nós temos um diretamente ligado a ele, que diz, não, ele é inferior, como se ele fosse inferior, né, do ponto de vista de categoria, como se Deus tivesse feito qualquer coisa que seja inferior.
Nada é inferior. Ele pode estar num plano, já que a gente verticalizou, ele está num plano, né, aparentemente abaixo, alimentando então a energia na nossa parte genésica, certo? Pura e simplesmente, tá? Mas tão importante quanto, porque se a gente represa a energia de um lado, esse dique um dia pode romper, e se romper, um dique rompendo é um estrago enorme, tá? Em tudo por onde aquela energia passa, certo? Então, no final, a sexualidade humana, ela abrange todas as manifestações da identidade sexual e é a forma, ele imprime a forma de ter prazer, a forma de amar e a forma de procriar. A procriação, quando ela é sublimada, nos aproxima de Deus. Veja que Deus está deixando, ou Ele nos dá condições de, através desses exercícios sublimados, tá, nós nos aproximamos cada vez dele. Aprendemos aqui que nós somos os pais e as mães do corpo, que a nossa Mãe Terra nos fornece as substâncias, tá? Mas o Espírito vem de Deus, então nós acolhemos durante justamente as gestações e nossos filhos e fomos acolhidos, né, como os filhos de Deus, né, ao encargo de pessoas que estão aprendendo a sentir, a ter sentimentos e sensações, tá? Aonde sublimado nós nos aproximamos de Deus. O sexo ele é tão importante que ele é uma identidade que é reconhecida mesmo antes de a gente nascer. Hoje, tá? Através de exames, tá? Exames de sangue, tá? Ou, no caso aí, exames de ultrassom, exames clínicos, reconhecer o sexo. É menino ou menina, tá? E aí vem uma parte sociocultural, atrelada justamente ao sexo em si, tá? Que é quando repousa o nome, o vestuário, a cor, tá? Os enfeites, os brinquedos, tá? Tudo isso nas nossas mentes para dizer, não, isso é besteira. Eu já vesti rosa, tá? Eu visto rosa, tá? Na minha época ainda de estudante, inclusive, tinha uma calça que era muito feminina, por sinal. Naquela época eu não tinha esse bucho todo e tal, tá? Mas era engraçado porque, mesmo dentro de casa, tá? Havia até piadinhas que se sabia, né? Por causa daquela roupa tão para frente, né? Que eu vestia. Fugindo, então, tá? De uma certa norma, né? O que é essa norma? Eu vou ter uma filha, eu faço todo o enxoval dela, quando eu posso fazer o enxoval, rosinha, tá? Azulzinha, né? Seria natural. Natural. E aí, só revendo, nós temos diversas formas ou diversos critérios para avaliação do que se chama de sexo. Tem o sexo cromossômico, que é aquele sexo biológico, tá? Que está no nosso DNA, produto então, tá? Da mistura, né? Do sêmen do meu pai com o óvulo da minha mãe, certo? Então esse está definido, foi definido na concepção, o sexo cromossômico, tá? Em todos os cromossomos de Alexandre, tá? Repousa então a característica XX, né, sexual, cromossômica, tá? O sexo gonádico, que é aquele da especialização que começou então há 1,5 bilhão de anos, né? Que já são então órgãos que se desenvolveram, que geram, né? Que geram então as células
específicas, tá? Os testículos no homem e os ovários nas mulheres, tá? Tem o sexo legal, que é aquele de registro, aquele que a gente faz justamente na sociedade, tá? O sexo de criação. E aí a gente vê que esse de criação ele tem um efeito enorme, tá? Produto, às vezes, daquela vontade exacerbada de um casal que sofre por algum motivo, que a gente não vai nem se ater a esses aspectos, né? E aí começa a querer, a rechaçar o sexo daquela criança. Não queria ter um filho mulher, queria ter um filho homem, porque precisa ter um filho homem, tá? Então isso é o que se chama justamente de sexo de criação. E o sexo social, aquele então que define as preferências das parcerias que cada um de nós vai fazer. Então esse é o único que a gente vê, tá? Que ele é individual e que a pessoa pode então assumi-la dentro de sua condição pessoal. Aí a diferença então de sexo para gênero. A grande guerra, porque hoje se diz que existem N formas ou N tipos de sexo diferentes, tá? N tipos de sexo diferentes. E aí para uma criança que está vivendo isso, tá? Ou está ouvindo isso e recebendo essas informações, é um parafuso total na cabeça, né? Tá? O gênero é um conceito sociológico e psicológico. Então, não se trata de um conceito objetivo, que é, no caso, o conceito biológico. Ele é, então, sujeito a percepções do meio e as experiências que a criatura tem. Aí é que vem uma grande questão que a gente pode analisar, que é porque o sexo é feito na mente. E a mente, então, ela pode trazer, tá? E ela sempre traz, registrada todas as experiências agradáveis e desagradáveis. Tudo para nós, inclusive, a gente vê, a gente pode sair todo desses conceitos e passar no conceito do conhecimento da experiência, tá? Que é o que Deus espera de nós. Cada um de nós é um filho único, porque trazemos uma herança única. A forma de encarar a vida e se definir é de cada um de nós, devido ao que a gente tem de hoje, mas o que a gente traz de todas as nossas heranças que a gente mesmo construiu ou foi também levado a construir. Então, quando a gente vê, não há terceiro nem quarto sexo. A definição que existe em outros sexos trata-se então de distúrbios de desenvolvimento sexual, né? No caso, quando tem o terceiro sexo, é um distúrbio de desenvolvimento sexual congênito. Crianças que nascem, tá, com ambos os órgãos especializados, certo? Mas não se nasce com um gênero. A gente nasce com sexo. Então, pensar que se encontra inserido em um outro corpo é sinal de confusão mental, segundo justamente a Associação Norte-Americana de Psiquiatria. É um distúrbio mental denominado disforia de gênero, tá? Há pouco tempo, conversando com uma determinada pessoa que sofre muito, tá? Ela disse isso para mim. Eu nasci no corpo errado. E eu vi isso, a primeira pergunta que eu disse: você acha que Deus errou? Como Ele também divide conosco a espiritualidade, a existência de um Deus, Ele não estava aviltando os conhecimentos daquela criatura, numa troca de ideia, né? Amorosa. Ele disse: não, mas claro, se houve um engano aí, no meio da fila alguém trocou de lugar, né? Alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem aí, tá?
E essa confusão que existe, ela é mais normal do que a gente imagina. Vê que hoje eu estou com 61 anos, vou fazer 62, se Deus deixar, né? Em setembro, vocês podem cantar parabéns para mim, né? Em setembro, né? Agora não, tá? Mas é algo que acontece com muitos. Quantos de nós não se lembra que a gente se sente feio, fora do lugar, o pé às vezes é grande, o nariz é pequeno e vice-versa, né? Durante aquela fase terrível, né, que é a transformação de criança para jovem, né, a tal da aborrecência. Desculpa, ela está rindo lá, tá? Feliz de você, não é nem dela, tá? A gente se acha horrível, a gente cheira mal, a gente acha que cheira mal, né? Então existem sinais que fazem a gente se repudiar, tá? Aí vejam, essa questão do sexo que é extremamente profunda e como a gente vê que ele identifica as pessoas, né? Tá? Ela traz esse traço, um traço muito forte, característico, tá? E aí veja que 98% dos meninos que têm problema de disforia de gênero, eles, passado a adolescência, eles assumem naturalmente o seu corpo de menino, de homem, de rapaz, no caso. 98%, 2% precisa continuar num tratamento especializado, sem tomar medicamento nenhum e leva uma vida normal. Quem quer constitui família, tem filho, normalmente. Então a fase, e 88% das meninas, a menina leva desvantagem, né? Já fiz acordo com Deus para voltar menino, tem diversas vantagens, né? Menina é mais fácil de uma série de coisas, mas até isso a gente leva vantagem, né? Então 88% das meninas também, passado esse período natural da adolescência, assumem o seu corpo, aquilo que a vida deu, naturalmente, tá? E levam uma vida normal. Hoje o que é que se faz? Se induz a adoção de medicamentos, tá? De hormônios extremamente agressivos, tá? Que vai alterar a grande maioria cancerígeno, tá? E vai dar um choque enorme, né, com toda a psique humana. Dessas pessoas que vivem esses problemas e são encarados nessa forma de dar medicamento para forçar uma situação, não, eu quero ser mulher, tá? Eu não me aceito como homem, eu quero ser mulher, eu tomo hormônio, tá? Imagina que mulher feia, né? Eu tomo hormônio e tal, e aí tá rindo, né? E quando a gente chega no final de contas, 20 vezes mais o índice de suicídio dessas pessoas. Então é um absurdo aquilo que, em nome de uma pseudo-liberdade, a gente é levado a se deixar contaminar por essa ideologia de sexo ou de gênero. No caso, não é de sexo, é de gênero, tá? Hoje a luta é para que a gente não tenha nem o nome registrado, porque a criança, quando crescer, vai adotar o nome dela. Nem o sexo definido. Puxa vida, né? Então veja que isso é um negócio extremamente, né, perigoso para as nossas mentes e de todas as pessoas, em nome da sanidade, da própria sanidade pessoal. Tá? Eu termino me entusiasmando no tempo e... Tá? O que acontece é que quando a gente vai ver, quando eu falei rapidamente, a nossa Bíblia, tá? A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem um acervo sobre questões sexuais, né, como é sabido, tá? Mas muito grande. Só que quando você vai ver no máximo, não é como se dá muito no caso do judaísmo, tá? Se dá muita
importância ao processo de linhagem, né? Então a gente vê toda a linhagem que se evoluiu, inclusive, para chegar a se definir que Jesus, né, ele vem da casa de Davi, porque o Messias vinha da casa de Davi, não é isso? Tá? E todas aquelas histórias das genealogias repousam sobre esse aspecto da religião ou na religião judaica. Tá? Mas, de qualquer forma, tudo é reputado como sendo processos, né, de procriação. Mas, ao longo do Antigo Testamento, tem todo tipo do que a gente hoje chama de questões e de crimes, né, ligados ao sexo, à prática do sexo. Tá? Em Gênesis 6, 1 a 4, é muito interessante porque tem uma primeira definição que a gente pode ter até 120 anos de uso desse corpo, né? Se vocês descobrirem isso aí, me informem, que eu agradeço muito. Né? Gênesis 6, de 1 a 4. Aí que fala que os Nefilim, tá? Eles se engraçaram das mulheres, dos filhos de mulher, das filhas de mulher, tá? E usaram todas que eles quiseram, tá? E quando Deus descobre que vê que aquilo ali deu certo, tá? Segundo a visão, tá? Aí diz, mas aí o meu espírito está habitando um corpo da terra, então ele vai ter no máximo 120 anos de vida. É a primeira vez que fala, tem 3 vezes que se refere a esse período de 120 anos, né? Tá? Mas é interessante porque a ciência moderna, né, uma equipe estudou muito isso aí e terminou chegando à conclusão que um homem tem qualidade de vida até os 120 anos hoje, né? Dentro do critério de toda a modernidade científica hoje. Até disse, gastaram tanto dinheiro, podia ter perguntado a mim que eu me reportava logo ao Antigo Testamento e a gente encerrava essa questão, né? Acredito realmente em verdade sobre essa parte científica em si. Tá? Então, o que a gente como espírita vê, tá? Que era a chegada dos habitantes de Capela. A gente se reporta justamente a esses períodos. Tá? Aqueles hominídeos, aquelas macaquinhas que tinham se tornado ereta, né? Que passaram então a ser companheiras dos exilados que vieram, né? Nós exilados, né? Certo? Já o primeiro exílio, certo? Isso está em Gênesis 6, 1, 4, tá? Aí depois desse primeiro bacanal registrado, que foi um bacanal, né? Certo? Usa quantas quiser, tá? Aí a gente vê, é só a questão de procriação e alguns crimes e alguns aspectos ligados à sensualidade, como é o caso de Davi, né? Urias, que ele manda para a morte, né? Para ficar com a mulher dele, Beta-Sabeia, né? Tá? E no caso do Novo Testamento, também a referência é o que se tem em termos do palácio, ou de palácio, né? Tá? Todos eles são, no caso dos palácios, é que aparece a referência ao problema gerado dentro da interpretação judaica de Herodes e a sua cunhada, né? Tá? No caso, a Herodíades, ou Salomé, que a gente conhece como Salomé, que aí aproveita para pedir a cabeça do João Batista, né? Tá? Depois da dança sensual da sua filha, né? No salão. Tá? Aí, tirando esse, a gente vê que em Mateus 19, 10 a 12, tá? Há registro que Jesus, então, ele faz uma abordagem objetiva, né? Sobre o comportamento do homem quando é conveniente ou não o casamento e a condição de sua sexualidade. Tá? Então Jesus faz uma amostra em poucas palavras, tá? Que a gente tem sempre uma opção de casar e não casar. E em não casar, a gente tem a condição de se tornar um eunuco, um celibatário
de nascença, ou imposto pelo homem, ou como comportamento pessoal e de preferência que haja um sentimento, né, de abdicar a sua energia sexual, tá? Meu tempo já está acabando e agora que eu cheguei na sexualidade nas obras espíritas. Existe um acervo enorme no Livro dos Espíritos, desde a questão 200, se os espíritos têm sexo. Aí a gente vê que a resposta é não, como a gente o sabe, né? Porque justamente o sexo depende da constituição orgânica do ser, tá? E que no caso dos espíritos que existe amor e simpatia com base nas afinidades de sentimentos. Coisa que a gente já entende, né? Porque a gente já tem sentimento e a gente já conseguiu se desenvolver do ponto de vista de avaliar essas afinidades, independente então de sexo, tá? Do nosso sexo biológico objetivo em si, tá? Então, o que acontece é que, como a gente falou rapidamente numa pincelada, tudo que existe é a necessidade de a gente experienciar, a gente experimentar e aprender, né? Viver na condição de homem ou estar mulher. Entre os dois tem um espaço, né, enorme, tá? De sentimentos e sensações que a gente também, como um virtuoso, um dia a gente vai chegar à nossa condição angélica, né, como a gente sabe do nosso processo evolutivo, tá? Mas no final, tá, a gente vê que a sexualidade é a energia básica do homem orgânico, tá? Depois da questão 694, 696, 98 e 99, tá, fala a respeito dessas relações interpessoais, né? Tá? E aí a espiritualidade nos sugere impedir que a reprodução para satisfazer a sensualidade é uma prova da predominância do corpo sobre a alma. Isso é muito interessante, tá? Como tudo que Deus fez e faz, é uma questão de sublimar os instrumentos que nós temos, tá? É estabelecer a sociedade ou a solidariedade fraterna. E então a existência de dois sexos complementares, o côncavo e o convexo, como tem na música de Roberto Carlos, né? Tá? Ela é fundamental então para o aprendizado do espírito, tá? Sobre essa questão do celibato voluntário e o celibato sacrificial, mostra que o celibato voluntário e sacrificial, ele efetivamente é um modelo. Aquelas pessoas que vieram com a missão e souberam transferir as suas energias, né, de um centro tão forte, tá, para outros, para fazer o bem, para trabalhar no bem. Aí, como exemplo, a gente tem, tá, Jesus, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, tá? No livro dele, inclusive, na autobiografia dele, ele fala justamente sobre o processo, né, de como ele e a sua companheira, com quem tiveram filhos, né, certo? Eles chegaram os dois à conclusão que já não precisava mais disso, tá? Que você pode se sublimar, se amar, se transferir amor num simples olhar, num gesto, num abraço, tá? E aquela energia ser transferida para outros centros onde a gente possa servir, aumentar a fraternidade, praticar a caridade. Então, no livro do Gênesis também
a gente tem no capítulo 14, item 14, né, a possibilidade de que um espírito apareça com uma forma ou tenha uma aparência diferente daquela que a gente conheceu, tá? E aí a espiritualidade nos informa, né, que isso aí vai depender do período da evocação, tá? Enquanto a chamada desse espírito, tá? E enquanto isto é relevante, enquanto isto é importante para aquela ocasião. Tudo é uma questão de oportunidade, tudo é uma questão de sentimento, tudo é uma questão de ensinamento, né? É fantástico isso aí. Em céu e inferno, quando a gente vê o item, primeira parte, capítulo 7, item, a carne é fraca, e com aquela resposta, a carne é fraca porque o espírito é fraco, tá? A espiritualidade justamente nos incita a refletir, e a gente é obrigado a dar a mão à palmatória, né? Tá? Que o espírito é quem dá justamente à carne as qualidades do instinto que se tem. Tá? É o espírito nosso que justamente traz essas qualificações. Tá? No livro dos médiuns, no capítulo 20, item 227, tá? Para saber se estamos obsidiados sexualmente, basta analisar a vida cotidiana. Aquela reflexão que a gente sugere que nós façamos toda noite, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, tá? E reflete sobre o dia que a gente venceu, tá? E tem uma importância fundamental em tudo, inclusive nesse aspecto, tá? Então, se a gente analisar o que a gente pensa na nossa intimidade, tá? Sobre o sexo que eu vivo, o sexo que eu pratico, ou busco praticar, a gente vai ter noção justamente com quem a gente convidou e está caminhando conosco, porque a gente está sempre caminhando, não é solitário, graças a Deus, né? Então é isso que vai nos dizer se estamos obsidiados ou não, tá? E aí vem uma série de obras correlatas, e a grande maioria das obras correlatas pedem ou sugerem o celibato, tá? Os livros da série de Emmanuel e Chico Xavier, a gente elencou aqui 3 romances e um que chamei de proto-manual, né? Os romances são Há 2000 anos, 50 anos depois e Renúncia, tá? Que a gente sabe que o Emmanuel conta a sua própria história em 3 oportunidades diferentes. Uma na qual ele sofre, né, quando a Lívia ela assume o cristianismo e justamente morre no circo romano, tá? Outra quando ele vem como escravo judeu, tá? E aí Célia rejeita a sensualidade, tá? E em Renúncia, Alcione, que vem ajudar Carlos, no caso, e eles têm uma oportunidade de prática de sexo, ele como inquisidor, tá? E tem esses 3 dramas em torno dele, e ele defende, tá, o celibatário, né, a atitude celibatária, tá? Mas em Vida e Sexo, né, é um manual justamente que parametriza a sexualidade e nega a função orgânica, tá? É interessante que é uma base psicológica que a psicologia não assume, né, que mostra justamente a problemática das tendências sexuais a partir da lei de reencarnação, tá? Nosso tempo já acabou, como sempre eu me perco, tá? Mas tem duas considerações aqui que a gente seria interessante fazer, né?
é que justamente nesse livro Vida e Sexo, a gente pode ver que Emmanuel e Chico Xavier, eles nos levam a considerar que a tendência homossexual e a homossexualidade são coisas bem diferentes. Em geral, a gente tem uma inclinação em julgar, tá? Porque a gente tem uma inclinação, não por culpa só nossa, mas até de alguns procedimentos em si, né? Dos excessos, tá? Promíscuo, uma atitude promíscua, não é uma atitude só homossexual. A atitude promíscua na heterossexualidade existe, existiu e vai continuar existindo, né? Por algum tempo. Principalmente porque a sexualidade é produto da mente, como tem no Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Nessa condição deste livro do Vida e Sexo, tá? Ele traz justamente a tese na qual a confusão da identidade sexual, ela ocorre porque o indivíduo espiritual, ele é aquilo que ele pensa. Então, se ele se mantém ligado à organização física, ele precisa evoluir efetivamente para se desvincular dela. Tá? Então, com vista nisso, a gente pode fazer diversas reflexões. Infelizmente eu falo demais, né? Tá? Mas a gente pode se perguntar: faço do sexo algo bom, útil e proveitoso? É o amor ou os impulsos que me inspiram? Tá? Então, meus irmãos, a gente vê que a gente tem um privilégio enorme de poder se debruçar, buscar abrir nossas mentes, a gente ter no professor Rivail, no Allan Kardec, que ontem fez aniversário do seu desencarne, tá? Que o Espiritismo justamente ele é uma doutrina libertária e que ensina-nos a entender o ser humano. O respeito, ele faz da sexualidade um caminho a ser percorrido justamente sem nenhum preconceito, sem discriminação e com conhecimento. Necessitamos da nossa sexualidade, que é melhor com uma pessoa que seja amada, que seja respeitada, que não tenha desvios, nem disfunções, nem inadequações, cumprindo então 4 critérios, ou seja, uma pessoa equilibrada espiritualmente. A gente pode concluir também que a sexualidade é o ponto mais conflituoso e desconhecido do ser humano. Somos eternos aprendizes. E se algo no passado deu errado, que a culpa não nos paralise, porque a meta é sempre a perfeição. A doutrina, ela nos ensina que tudo deve estar em sintonia com a ciência. Que Deus continue a nos amar, o infinito amor, que nós aprendamos sempre a olhar para frente, a não julgar, a entender
mesmo sem concordar. Porque esses sofrimentos, essas dores e essas experiências, a gente tem que encarar efetivamente como parte de uma oportunidade ou de oportunidades que o nosso Pai nos concede. Em estarmos aqui, conversando, analisando, trocando ideias e com uma gama de amigos que nos ama no invisível e aqui próximo, né? Estou muito à vontade, me sinto em casa. Deus os abençoe.